Bom dia, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Escolher o tema de cada gota, as séries, não é uma atividade muito fácil. Primeiro porque eu tenho muitas vontades, observações. Então eu tenho vontade de falar determinados temas. São inúmeras as pessoas que mandam sugestões de temas. E algumas delas automaticamente batem no meu coração como uma flecha. Outras eu sinto que não é o momento, eu sinto que eu não tenho preparo suficiente para falar. Então, de fato, é o entendimento do tempo e do momento certo do que falar, como falar. E eu tenho aprendido que essas gotas não saem da minha cabeça, nem do meu coração apenas. Sobretudo, elas passam por mim. Porque são temas que eu, às vezes, estou caminhando e eles surgem como uma flecha na minha mente, no meu coração. Alguns momentos eu estou sentado, preparado para falar de um determinado tema, surge algo assim mais forte em mim e eu termino mudando na hora. Então a única explicação que eu tenho é que as gotas são temáticas e conteúdo do coração de Deus. É Deus quem vai me orientando, é Deus que vai me guiando. Às vezes eu estou lendo a palavra e naquele texto, naquele versículo, surge a gota. Às vezes eu estou fazendo a minha devocional, surge a gota. Às vezes é caminhando, uma voz sussurra no meu ouvido. Eu sei que pode parecer estranho para vocês ouvirem isso, mas essa é a grande realidade. E a semana passada me aconteceu algo muito interessante. Eu estava entrando no carro para ir a Salvador e lembrei que tinha dado a palavra a uma moça da minha comunidade que iria visitar um primo dela e não demoraria, mas iria lá visitar. Eu iria até o hospital. E a sua mãe, que também é da minha comunidade, mandou a mensagem dizendo: pastor, só ore. Mas o meu coração, eu tive muita vontade de ir até aquele lugar, visitar aquele parente, orar com aquela mãe, com aquela tia, com aquela prima. Mas quando ela disse que não precisava ir, só orar, eu disse: eu vou. E fui. Conversei com elas, li a palavra, oramos juntos, expliquei que se ele abrisse os olhos, se ele retornasse os sentidos, conversasse um pouco com aquele rapaz acerca do Evangelho, de quem é Cristo, de que ele era amado, e já não havia mais suspiros práticos na vida dele. E para a glória de Deus, eu soube que no outro dia, ou naquela mesma tarde, eu não me recordo, ele reagiu, ouviu tudo, ouviu de Jesus, ouviu que a família o amava, da importância dele. E nisso eu viajei. Cerca de 30 e poucas horas depois, eu recebo a notícia que aquele rapaz tinha falecido. Então a vida é assim: como saber o tempo certo de fazer as coisas? A hora certa. Como não procrastinar e deixar para depois o que podemos e devemos fazer agora? É como eu sempre ouvi de meus pais, da minha vovó: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas eu preciso ter muito cuidado para não acelerar demais nem antecipar demais. Não ser por demais zeloso, cauteloso, porque isso pode gerar em nós um medo ou um excesso de zelo e perdermos o tempo. Eu lembro que certa feita eu estava caminhando na minha cidade, onde eu morava, em Salvador, e passava de meia-noite e a sinaleira estava vermelha. E parado ali eu estava, minha esposa disse: isso não convém uma hora dessa ficar parado na sinaleira. Eu disse: mas eu preciso parar, está vermelho. Ela disse assim: e se vier um ladrão, um bandido essa hora? Então eu rapidamente saí daquele lugar e comecei a desenvolver em mim uma característica que talvez estivesse ausente, de entendimento do momento certo de fazer as coisas. Porque nessa vida, aí, se nós formos esperar as circunstâncias ideais para fazer alguma coisa, talvez nunca a façamos. Devemos seguir em frente e obedecer, sobretudo, a Deus. Confiar nele para entender a hora de semear e a hora de colher esses frutos. Se você, em lugar de confiar em Deus, simplesmente você confia nas circunstâncias, simplesmente você confia na sua agenda, no seu tempo, no momento da sua vida, ou pelo contrário, você espera só o momento apropriado, ou quando você tiver tempo demasiado na sua agenda, você pode perder uma grande oportunidade. E ontem à noite, esse versículo que eu vou ler com vocês se agigantou no meu coração. Na verdade, é um capítulo muito forte, eu recomendo que você leia o todo. Ele não é muito grande, são apenas 10 versículos, que se encontram em Eclesiastes, capítulo 11.
Eu quero ler o primeiro versículo e o versículo 4, que dizem assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O que esse texto está nos mostrando, ele é por demais forte. Primeiro, não é a minha ênfase, mas ele disse, lança o teu pão sobre as águas, semeia. Parece que a sua semeadura é em vão, porque você está jogando e a água vai levar a sua semente. Depois ele disse, se você ficar observando o tempo, as nuvens, talvez você seja uma pessoa desencorajada, pessimista. Confiar em Deus é lançar o pão sobre as águas, e muitas vezes isso, aos olhos de quem está ao seu redor, vai parecer uma tolice. Mas é Deus quem vai providenciar para que essa semente retorne em forma de fruto. Então nós devemos ter muito cuidado com excesso de cautela, porque quem vive na expectativa ou na esperança das condições ideais para realizar alguma coisa, na maioria das vezes nunca vai conseguir fazer nada. Quem observa demais o vento, as nuvens, pode não perceber que o Espírito Santo está levando essa nuvem, o vento, para outro lugar. Ou quem faz muito essa espera pode não fazer naquele momento e lá na frente vir uma tempestade maior. Então, o excesso de zelo é perigosíssimo na nossa vida. Para alguns, até a natureza vai ser culpada. Pessoas vão dizer assim, eu não fiz por causa da natureza, por causa da chuva. Sabe, você pode colocar a culpa no seu pai, na sua mãe, no seu filho. Eu não estudei por causa do meu filho porque eu engravidei. Eu não fiz nada porque meu pai não tinha condição. Eu sou grosso assim, eu sou grossa assim porque meus pais eram assim. Você pode colocar a culpa em muitas pessoas. Você pode terceirizar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quem confia em Deus rompe todas as barreiras e começa a entender o tempo certo de todas as coisas. Eu penso que nós precisamos de uma parceria comunitária. Você precisa ser corajoso e confiante em Deus, sobretudo. Observar o momento, observar as circunstâncias e independente do que aconteça, você precisa colocar Deus como o grande semeador da sua vida, da sua fé, do seu coração, para que você tenha o tempo certo de semear na sua história. Precisamos crer que Deus tem e continua no controle de todas as coisas. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. O que ele diz é que quem somente observa o vento. Nós devemos observar as circunstâncias, devemos observar o vento. Mas ele disse quem somente observa. Ou seja, se você for agir só de acordo com o parecer dos seus olhos, talvez você nunca fará nada. Então, faça de acordo com o parecer dos olhos de Deus. E você vai ver grandes milagres, grandes colheitas em nome de Jesus na sua vida. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos nos desprender de nós mesmos e aprender a fazer as coisas no tempo certo, sem excesso de zelo, sem excesso de cautela, sem ansiedade, no tempo certo, em nome de Jesus. Amém.